Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Alma de Estagiário, que é Pedro Bonifácio falando, sou engenheiro civil, e hoje vamos falar de um monstro que assombra todo o orçamento de alguma obra, mas que muita gente não vê, são os encargos sociais. Bom, sabe quando você vê o salário de um pedreiro, por exemplo, e pensa, ok, R$ 2.500 por mês, mas aí na planilha de custos da obra, o valor dele é quase o dobro. Para onde vai esse dinheiro todo? É exatamente isso que vamos desvendar. O salário é só a ponta do iceberg. O verdadeiro custo está escondido por debaixo da água. E ignorar isso pode afundar o seu orçamento do seu projeto mais rápido que o Titanic. Beleza. Então, que custo invisível é esse? Basicamente, são valores que a empresa construtora é obrigada por lei a pagar, além do salário do funcionário. Não é uma taxa extra na bonificação que a empresa inventa, é lei. Na verdade, várias leis. Temos CLT, a própria Constituição Federal e as leis previdenciárias. Essas leis garantem direitos básicos ao trabalhador, como aposentadoria, seguro em caso de acidente, 13º, férias, e quem paga essa conta é o empreendedor. Na construção civil, onde a mão de obra é super intensiva, esse valor acaba sendo gigantesco e precisa ser calculado na ponta do lápis. Então, para não virar uma salada de fruta, os especialistas dividiram os encargos em grupos. Vamos focar nos principais que impactam a construção civil. Pensa neles como caixinhas de custos separadas. Bom, no grupo A, temos previdência e terceiros. Essa é a maior fatia, a mais pesada. Aqui entra INSS, que vai para a aposentadoria e benefícios do trabalhador, e as contribuições para o sistema S, como SESI, Senai, Sebrae, entre outros. É o pacote básico das contribuições. Grupo B, FGTS. Esse é famoso, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Todo mês a empresa deposita 8% do salário do empregado numa conta vinculada. Não é descontado do trabalhador, é um custo a mais para a empresa. Grupo C, provisões de férias e 13º. Pensa assim, o funcionário vai tirar férias e recebe 13º, certo? A empresa não pode ser pega de surpresa, então todo mês ela guarda uma provisão, uma fração desse valor. É um custo que acontece todo mês, mesmo que o pagamento seja no futuro. Grupo D, custos de rescisão, ausências e algumas coisas a mais. Aqui vai entrar custos que não são fixos, como um aviso prévio em uma demissão, ausências justificadas por atestados médicos, licença paternidade e o impacto do acidente de trabalho. São percentuais menores, mas que somados fazem uma grande diferença. Bom, chega de teoria, vamos ver na prática. Vamos pegar nosso pedreiro com salário de R$ 2.500. As porcentagens que vou mostrar são a média de mercado, tanto paulista como mensalista, e elas podem variar muito dependendo do regime da empresa, do sindicato em que está, da região, e alguns outros fatores, ok? Mas já dá para ter um sustinho, uma noção desses valores. Bom, trazendo agora um exemplo real do nosso pedreiro aqui, de R$ 2.500 com salário base. O grupo A, INSS, Sistema S, entre outros, vamos falar na média em torno de 37,8%. Grupo B, FGTS, 9,69%. Grupo C, provisão de 13º e férias, 15,67%. Grupo D, rescisões e ausências, 4,05%. E outros benefícios, EPI, ferramentas, transportes, que são os encargos complementares, vamos colocar uma média aqui na casa de 15%. Bom, esse custo aqui do A vai incidir em cima do salário base, e todas as outras parcelas também vão incidir da mesma forma, em cima do salário base. Chegando aqui ao valor de R$ 4.555,26, quase R$ 4.600, considerando um acréscimo de 82,21% em cima do salário que o pedreiro vai levar para casa. Então, o custo deve ser considerado é esse aqui para o mensalista, e para o horista, a gente dividindo esse salário em 220 horas trabalhadas no mês, vamos ter que o salário base dele gira em torno da casa de R$ 11,36, e todas essas parcelas aqui contribuídas da mesma forma, chegando no total de 20,71 o valor da hora desse nosso pedreiro, com acréscimo semelhante de 82,21%. Bom, outra coisa que eu queria mostrar, como que a gente chega, como é que calcula, onde a gente vê essas parcelas, até para a gente poder ver na realidade como é que está a empresa da gente e como é que a gente muda. Então eu sempre recomendo, a gente vem aqui Sinap Download, aqui Downloads Caixa. Eu recomendo assinar porque é a que mais vai aparecer em licitações,
Até em obras públicas, geralmente, obras públicas ou em obras privadas, o pessoal se baseia primeiro na SINAP. Principalmente construção civil. Quando vai mais essa parte da infraestrutura, geralmente acaba pegando um pouco da ciclo para se basear, porém SINAP ainda está muito no meio. Então, vemos aqui SINAP Download, na seçãozinha do S aqui, está em ordem alfabética. Vamos aqui em SINAP, SINAP Metodologia, Cálculos e Parâmetros. Vamos abrir esse livro aqui da SINAP, mostrando como que ela calcula e quais são os parâmetros levados em conta. Se a internet ajudar. Bom, SINAP, Cálculos e Parâmetros. Então, carrega. Se a gente descer aqui no sumário, então vamos ver que temos aqui os parâmetros para cálculo de equipamento. Eu vou trazer mais à frente um vídeo apenas para falar de cálculos de equipamento, tanto pela SINAP como pela SIC principalmente, questão de equipamentos pesados como escavadeira, caminhões, niveladora, entre outros. Então não vamos ficar muito apegados nisso, vamos focar na parte da mão de obra e seus encargos sociais. Então aqui temos o cálculo dos encargos sociais e dos encargos complementares. Temos aqui o detalhamento dos encargos sociais por estado e aqui mais abaixo os encargos complementares por estado também. Então assim, recomendo dar uma olhada, vamos montar uma composição, um orçamento, mesmo que privado, é bom ter noção dos encargos que a empresa em si trabalha. Então, vamos aqui, começar aqui, mão de obra horista. Então, traz aqui toda a metodologia, como é que a SINAP calcula a hora, como é que ela calcula cada encargo, cada parcela. Então, feriados, ela traz aqui 13º, licença paternidade, falta justificada, dias chuvosos, auxílio acidente de trabalho, férias, salário maternidade. Tanto paulista como mensalista ela faz essa distinção. Então, vamos descer aqui já para a tabela, já para a gente focar no assunto. Aqui vai ser os encargos complementares. Certo? Encargos complementares. Que é uma parcelinha lá que a gente usou aqui de 15% no nosso exemplo anterior, que vai estar aqui dentro, são alimentação, EPI, transporte. Então aqui ele traz por estado não, por capital, por estado, valor de refeição, cesta básica, café da manhã, transporte, traz aqui por capital também o custo de transporte, valor em cima do salário básico, desconto que vai ter do salário do funcionário para custear o transporte, tarifas de transporte urbano, EPI, então o cálculo do EPI para cada função, então almoxarife, carpinteiro de formas, eletricista, encanador, pedreiro, o que cada um usa de EPI, ele considera que os tipos de EPI, bota, avental, luva, filtro, máscara, então está aqui por percentual e frequência, nesse caso aqui por frequência de uso, nessa tabela, de cada profissional. Então ele faz seus cálculos e chega no valor da hora que ele vai gastar, né? Então aqui, uniforme, capacete, ele pega a origem desses valores da SINAP, calcula a vida útil de cada EPI, transforma em horas trabalhadas, o coeficiente de uso, e aí chega no seu custo unitário, em reais por hora e mensal, em reais por mês, gastos cada EPI. Então ele faz isso para cada família de profissão. E no final a gente junta tudo isso, ele calcula tudo. E vamos chegar aqui mais no final. Essa tabela aqui é de horas de capacitação, ou seja, também a SINAP ela traz que para chegar na hora da mão de obra tem cursos que a empresa fornece, ou que o profissional faz para cada profissão em si. Então é um gastozinho a mais. Então chegando aqui na nossa tabela de encargos, vamos descer aqui para Goiás, que é de onde vossa pessoa eu estou falando. Vamos aqui, encargos sociais em Goiás. Então temos aqui o grupo A, como foi dito, INSS, Sistema S, FGTS, tudo. O grupo B, ele separa aqui em repouso, semanais. Assim, aqui não está bem separado certinho, como eu tinha falado antes, mas vamos focar aqui. O FGTS é separado no grupo B e tal. Então, vamos focar aqui na SINAP, porque dependendo do órgão eles mudam um pouco como é que representa
essa tabela dos encargos sociais. Então, na SINAP aqui, ele traz que o sistema FGTS, SECONS, INSS, tudo no grupo A. Grupo B, os repousos, feriados, auxílio, 13º, dias de chuva, faltas justificadas. Grupo C, questão de aviso prévio, férias indenizadas, indenização por acidente. E o grupo D, que é os valores de reincidência. Um ponto que eu queria falar aqui, que é válido destacar, que deve ser tratado com muita atenção aqui, de forma minuciosa, é essas duas colunas. Uma trazendo os valores com desoneração e outra trazendo os valores sem desoneração. Qual que é a principal diferença das duas? Tá? Nesse item aqui, ó, INSS. Como a gente pode ver, a tabela sem desoneração, o custo chega a 20%, enquanto com desoneração na casa de 5%, aqui em Goiás. Que diferença que é essa? Bom, o governo traz como uma forma de incentivar alguns setores, algumas empresas de alguns setores, a ter essa tabela com desoneração. Então, é um benefício que o governo fala assim, você não precisa pagar o 20% de INSS, você pode pagar essa carga reduzida. Então, porém, isso é uma coisa que o próprio governo em si, tem algumas leis aí que estão trazendo essa diminuição desse benefício. Então, a cada ano que passa, esse percentual está aumentando, com a ideia de que vai ser extinta no futuro essa tabela com desoneração e passa a permanecer apenas sem desoneração. Porém, no fritar dos ovos, por enquanto, a maioria das licitações está trazendo os orçamentos sem desoneração, porém, vira e mexe e a gente acaba esbarrando com algum outro edital que usa a tabela com desoneração. Então, basta ter atenção no edital, fala essa diferença, se é com desoneração ou sem desoneração. Então, fique esperto quanto a isso, porque no final aqui, como a gente pode ver no Orista, quando a gente soma todas essas parcelas aqui, com desoneração temos um acréscimo de 87,82% no valor da mão de obra, no valor da hora da mão de obra, enquanto que na sem desoneração esse valor já aumenta para 108,78% de acréscimo. Isso serve do mesmo jeito para o mensalista, com desoneração na casa de 50,32%, enquanto que sem desoneração já sobe para 67,21%. Então, é um gasto relevante em obras, principalmente de grande porte, vamos falar de obras de infraestrutura ou de edificações muito grandes, obra de um novo tribunal, de um TJ novo na cidade, ou de um hospital, obras assim que levam anos, 2, 3, 4 anos para serem findadas no contrato. Esse percentualzinho que pula de um para o outro acaba gerando um acréscimo grandíssimo, né? Um acréscimo absurdo na diferença de preço da mão de obra. Quando a gente trata, principalmente nessas obras, o volume de mão de obra é grande e por um tempo muito extenso. Então, vamos ficar de olho nisso aí, que faz uma grande diferença no orçamento. Aí ele vai trazendo aqui as tabelas por estado, varia muito dependendo, principalmente de convenção coletiva, mas principalmente questão de convenção coletiva, na verdade vai afetar mais a questão dos encargos complementares. Vamos pegar aqui de Goiás, que a gente estava focado aqui no meu estado. Cadê Goiás? Bom, aqui essa tabela aqui ele já traz a questão dos encargos complementares, que é essa parte aqui de outros, né, que eu trouxe aqui nesse nosso exemplo. Que é a questão da alimentação, que ele calcula conforme eu mostrei lá no começo do documento, ele fala como que calcula alimentação, transporte, seguro, exames clínicos, traz aqui quantidade de cada tipo de exame, valor unitário por estado, aí ele converte para hora e mensal esses valores, então isso tudo para alimentação, transporte, seguro, exames de forma geral, EPI, então ele faz aquele cálculo de EPI, chega aqui no valor de EPI por hora, então um pedreiro, o seu kit de EPI vai custar na casa de R$ 1,31 por hora e R$ 247,11 por mês. Então temos isso para soldador, pintor. Veja que por profissão esse valor aumenta ou diminui devido à quantidade de EPI. Então, por exemplo, um soldador precisa de bem mais EPI do que um pedreiro, por exemplo. Então, que está em questão de solda, então tem a máscara, que geralmente mais cara, as luvas geralmente mais caras, uma luva de raspa, uma coisa mais para garantir a saúde do trabalhador. E além disso, ferramentas também entram nessa conta. Então, pedreiro
usa em torno da casa de 78 centavos por hora, que gera R$ 147,86 por mês. E um soldador, por exemplo, já gasta na casa de R$ 1,21 por hora de ferramental, e isso no mês gira em torno de R$ 230. Então, temos isso para cada profissão. Viu só? O custo total do nosso pedreiro para a construtora chega perto de R$ 4.600. É quase o dobro do salário que ele leva para casa. E ainda coloquei aqui uma estimativa de outros, que são os custos complementares, que são os benefícios como a transporte e alimentação e EPIs que ele usa. Isso é o custo invisível. Bom, e por que, como futuro engenheiro, você precisa saber disso? Porque se vou fazer um orçamento para uma obra ou para uma licitação, só usar o salário base para calcular o custo da sua equipe, seu orçamento já nasceu errado. Então, você vai subestimar esse custo real, sua empresa pode tomar um prejuízo gigantesco e até perder na licitação, ou por um erro de cálculo primário na hora da montagem da sua composição. O custo da sua mão de obra deve sempre incluir os encargos sociais. E aí, curtiu desvendar o custo invisível? Parece complicado. E é, mas entender isso te coloca um passo à frente de muito estagiário por aí. É o tipo de conhecimento que te faz ser mais valioso na obra e principalmente nos escritórios. Se esse vídeo te ajudou a clarear as suas ideias, não esquece de deixar um like para fortalecer o canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos e comente aqui se você já tinha noção de que o custo era tão alto assim.